O Valdemar discursando lá na frente do caminhão de som do Bolsonaro, no fundo o Nicolas acha que é maior do que o Bolsonaro. Alguns dos governadores que estavam ali são vagabundos vermelhões. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Disse Silas Malafaia. Eu vou... Isso é cômico, porque o garantidor do sistema de lealdades e integridade, né? O pregador da moralidade no campo da direita bolsonarista é o pastor Silas Malafaia. Aí fica ali, né? Vamos ver de quem é o recado. Todo mundo na internet está dizendo que esse recado é pro Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir inteiro. Era isso. Volta de novo, vamos ouvir inteiro. Dizer pra vocês, e já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Eu realmente não consigo entender. Ele tá ao lado do próprio Bolsonaro, que ele é um puta de um vagabundo vendilhão. Tem o Flávio Bolsonaro, que é um grande vagabundo vendilhão. Outro que é vagabundo vendilhão e que tá ali com eles é o próprio Magno Malta, vamos ser honestos, tá? Alguns dos governadores que estavam ali são vagabundos vendilhões. Então, de quem ele não está falando? Essa é a pergunta. Quem não está ali? O Nicolas, né? Talvez dizem também que esse recado era pro Nicolas, que não tava lá. Olha só, cara. Bolsonaristas, o Nicolas só usou vocês e descartou. Ele só usou, ganhou o tamanho. No fundo, o Nicolas acha que é maior do que o Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição menor. E vai sair de boa. Vocês nem sequer atacam ele. Vocês nem sequer atacam o Nicolas. Vocês não enfrentam nada. Ele tá ainda ali, ó. Uai, isso aí, uai. Deixou vocês aí com essa manifestação tosca. Aí vai botar o Malafaia? É muito tosco, né? O Riso tá aí com o quê? Com um vídeo de 2000 e... Só vídeo de 2015, né? Falando sobre basicamente manifestação inócua. Isso foi a manifestação do 12 de abril de 2015, tá? E a gente tava falando sobre manifestações pacíficas e inúteis. Veja só. Isso faz só 10 anos, então. Foi há 10 anos atrás. Tempo de vocês construindo uma oposição verdadeira. Nós não vamos poder cansar. Senão isso vai entrar pra história como: olha que povo bonito e ordeiro nas ruas. Ninguém tá aqui pra ficar fazendo fotografia. A gente tá aqui e dá pra falar com a boca cheia. A gente tá aqui pra derrubar o presidente. O recado é muito tempo de... A energia, galera, era muito diferente naquela época, muito diferente. E o que eu quero colocar também pra vocês, agora sobre, vamos dizer, esse final de trajetória é: o bolsonarismo se balcanizou, ele rachou inteiro, picado por dentro, e algumas coisas vão acontecer. Vamos lá. Você tem muitas apostas, que esse é o tema dessa revista. Só pra falar pra você, tem uma matéria gigantesca sobre o racha da direita, tá? A guerra pelo trono da direita. E eu gostei da matéria que me colocaram ali na capa, tal, né? Na foto, uma das fotos principais, que eu represento hoje uma das forças, né, que vai suceder o trono da direita. Então a matéria é bem grande. Mostra assim o status da família, a ameaça a Pablo Marçal, o nicolismo, né, os grupos minoritários ali deles, os ex-MBLs grudando neles. Olha a foto do vagabundo do Bétega, que é outro mongoloide, né? Mongoloide de 4 estados. Surgimento do partido Missão. Vai explicando de todas as lideranças que estão surgindo, tá? E isso é só uma das matérias. Tem essa matéria, por exemplo, o Paulo Custa um ótimo arte sobre a morte ao conservadorismo ideológico, né, do olavismo, que fracassou, o grande fracasso do olavismo. Enfim, é uma revista bem legal. Se você quer entender isso que está falando, tá rolando. O que acontece, tá? O Júnior tá com uma leitura, que eu acho bem interessante, de que nesse racha geral, alguns vão levar vantagem, outros não, né? Quem vai levar... Qual é a estratégia do nicolismo? Quem representa o nicolismo? O nicolismo representa a estrutura de jovens lideranças do bolsonarismo que imitam muitas estratégias que o MBL criou, sendo bolsonarista. Então eles juntam o melhor dos mundos. Uma estratégia e método do MBL, não os mandatos desses caras são todos uma bosta, com o puxa-saquismo ao Bolsonaro, pra construir um universo próprio, e eles ganharam, naturalmente, as graças do Valdemar. Porque pro Valdemar dividir o bolsonarismo e ficar com essas fatias do bolsonarismo pra dentro, é ótimo pra ele, porque ele não fica na mão do Bolsonaro. O Valdemar pode vir pro Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, calma aí, pô. Eu não vou perder o Nicolas, o fulano, o Beltrano. Tem um bloco, tem uma turma deles lá. Já faccionou e já rachou, entendeu?
E esses caras não têm brilho próprio, no sentido de construção de uma tese deles. Eles vão ficar só vendendo popularidade. Só vendendo popularidade, tá, vamos construir. Por mais, portanto, que o Nicolas, que seja a cabeça deles, seja uma figura muito popular, ele é um fim em si mesmo. Ouso dizer que ele não é nem o que foi o Bolsonaro. O Pablo Marçal também nunca foi o que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro plasmou aquelas coisas nele, junto com o filho. Era outro fenômeno, era outro momento. Esses caras vão ser sempre versões aguadas de uma imaginação que tá caída. Eles são o liberal conservador brasileiro, que aprendeu como enganar velho. Então é uma ideologia e uma linguagem boomer, voltada pra esse público boomer e pra jovem meio burro, né? Que tem um jovem burro no Brasil, né? Não pense que o pai burro com a mãe burra vão gerar um filho inteligente. Estatisticamente falando, até tem a possibilidade, mas, né, é uma opção marginal dentro de um rol de maioria de filhos burros que pais e mães burros terão. Então, esses caras vão gostar aí do Nicolas, sim, vão gostar dessas coisas, e eles vão criar um nicho ali, tá ali com o Valdemar. Outro é a estratégia do Novo. Eu sempre falei, o Novo é o PC do B do PT. Ou seja, assim como o PC do B está para o PT, o Novo está para o PL. O Novo fica ali pegando a rebarba. Então, eles não querem ficar com o ônus do Bolsonaro e querem ficar pegando aquele discurso. Então, o Novo tá lá lutando contra o Xandão. Aí pegam uns bolsonistas insatisfeitos, pegam um Salles ali, pegam o Luiz Lima colar e vão montando uma turma de bolsominions ali dentro. Mas não, eu sou um bolsominion de banho tomado, tipo o Marcel Van Hatten, com aquela fama que as pessoas criam de que o Marcel Van Hatten é um bom parlamentar. Que não é. O Marcel Van Hatten é um bobo. Já, na época, assim, quando a gente conheceu ele, né? Ele foi meio quase que um fundador do MBL. Já era um cara meio bobo no trato. Virou o mandatário, puxa saco do Bolsonaro. Eu me lembro de uma ligação que eu tive com ele quando ele foi atacado pelos bolsonaristas no meio da pandemia. E eu falei, cara, você vai se submeter a isso? Ah, é complicado, né? Falou, a gente tá te defendendo. Mas não tem lado. E até depois quando eu briguei com ele, eu falei, você é um vagabundo, porque quando a gente foi atacado, os bolsonaristas fizeram uma operação pra nos prender, ele não veio a público falar nada. O Marcel Van Hatten é vagabundo mesmo, um bosta, tá? O Marcel Van Hatten é um bosta e um vagabundo. Repito aqui. E um parlamentar ruim. O que ele fica lá? Mamando os Bolsonaro e tal, tá? Então, esses caras vão ficar ali. Então, o Novo, ele vai ficar na rebarba e eu acho que o Novo passa da cláusula de barreira. Sim, pegando um naco do bolsonarismo e jogando pra eles. Tanto que o futuro do Novo é ficar captando o bolsonarismo e virar um bolsonarismo alternativo. E aí o bolsonarista vai ficar um pedaço no PL e um pedaço no Novo. Pra mim isso vai acontecer. O Novo vira uma casa, porque se você hoje briga com os grupos majoritários do bolsonarismo, você tem no Novo uma possibilidade de ser candidato. E eles vão ficar com aquela imaginação bosta, produzindo material bosta ali, tá? Você tem a família que hoje, em termos de militância, tá ficando minoritária e aí começa a procurar caminhos do ponto de vista ideológico. Então a turma, por exemplo, do Kim Paim começa a olhar para um nacionalismo meio Aldo Rebelo. Eles começam a colocar uma pré-candidatura do Eduardo na praça, meio que para marcar posição, para falar, e aí, é Tarcísio mesmo, né? E tem um bolsonarismo que é muito interessante, que é um bolcentronismo, que é quem dispõe de mais meios de ação e é o que tem as pessoas que são mais inteligentes ali. O bolsonarismo centrão, que incluiu o Tarcísio, que veio de um partido centrão, que inclui o Valdemar hoje, vai incluir o Rogério Marinho, que inclui a Tereza Cristina, inclui todos esses caras do centrão que se juntaram ao redor do Bolsonaro. Um dia o Ciro Nogueira foi um desses caras. Esses caras são gestores políticos da marca Bolsonaro em nome do seu interesse do centrão, são patrimonialistas do bolsonarismo. Alguns melhores, a Tereza Cristina foi uma boa ministra. Tem coisas melhores. Não tô falando que todo mundo é ruim. Não, tem coisa boa ali no meio e tal. É uma composição que entende a política igual um cara do centrão entende. E esses caras, eles vão obter a primeira grande vitória. Por quê? Porque esses caras tiveram os posicionamentos deles no campo do Senado e nos governos estaduais. Então eles têm, vamos dizer, posições estratégicas para eleição muito boas. Eles têm o Tarcísio. E esses caras vão fazer um uso junto com os partidos políticos da marca Bolsonaro para eleição. E o Bolsonaro tá endossando. O Bolsonaro, no fundo, a meu ver, isso é uma tese muito do Júnior. Vamos botar aqui pro melhor analista de bolsonarismo do Brasil que temos hoje no Brasil, que se chama Júnior Ramos, tá? O Júnior tá com essa ali, cara, ele passou o bastão pro Tarcísio. E não tem nada mais broxado que passar desse jeito. Ele taca ali Tarcísio, praticamente é com você agora, Tarcísio. O Tarcísio fez o que se espera, que é, viva Bolsonaro, nosso candidato é Bolsonaro, tô louco pra votar Bolsonaro. Sim, você tá louco pra votar, Tarcísio. Me engana que eu gosto, Tarcísio. Me engana que eu gosto, meu velho. Você tá louco nada, você tá mó de boa, tá? E vai pintando o cenário do Tarcísio candidato a presidente da República. É isso. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Galera, o Arthur teve 9 mil pessoas e vendeu 3 Valete Plus. Eu vendi um. Pô, eu mostrei assim, tá? A revista aqui, essa é sensacional, a revista desse mês. É uma revista também de 70 páginas, 72 páginas. Vamos que vamos.
tá? Então eles passaram ali o bastão, eles estão passando o bastão simbólico na manifestação pro Tarcísio, porque o bastão político já foi passado pra turma do Centrão. Que vai fazer o Centrão pensa da seguinte maneira: eles vão fazer um acordo com o STF, com a P toda, né? Todo mundo fazer um acordo, bota o Tarcísio lá, ele faz o governo do Centrão com um pezinho à direita. E aí o Centrão falou: pronto, o bolsonarismo foi superado, o Bolsonaro vai ser preso, fica preso um tempo. O jogo vai seguir, novas lideranças surgem, essas lideranças vão para esses partidos do Centrão, eles vão no PPUNI, eles vão no MDBREP, eles vão no PSD, eles vão no PL, e a vida vai seguir. Aí na próxima eleição ele se compõe, porque o Centrão nunca fora. Essa é a lógica dele. E esse é o plano. No futuro você tem, né, eu vou colocar aí, o nicolismo pra suceder isso pelo PL, você tem pelo... você tem o Novo tentando pegar alguma rebarba ali, o Novo ele quer passar da cláusula de barreira, e você tem um projeto alternativo à direita, que é o projeto do Partido Missão, que fala: eu vou quebrar com essa imaginação toda, a missão é o fim do famoso liberal conservador brasileiro. Ah, eu sou o liberal conservador que gosta de Burke, não tenho espírito revolucionário, a revolta do homem comum contra não sei o que. Hoje a gente fala: cara, o homem comum não vai fazer porra nenhuma, o homem comum vai ser enganado, como ele é permanentemente enganado. Os governos populistas, eles são um fracasso porque são golpes feitos pra enganar o homem comum, e o homem comum não sabe o que quer, né? No fundo ele só tá bravo, e a gente precisa apontar um caminho pra ele. Então o que a gente propõe é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. Estamos construindo essa outra coisa, tá indo muito bem, né? A vitória que nós tivemos, que foi a montagem agora do Partido Missão, assustou todo mundo, e nós estamos construindo um caminho com ruptura geracional, com ruptura de discurso, com ruptura estética, ou seja, a gente tá topando ser muito diferente de todo mundo. Nosso caminho é ser muito diferente de todo mundo, e vamos ter o nosso contágio na hora certa, da nossa maneira, do jeito certo. Esse é o nosso plano. É um plano que corre por fora e foi dado pelos nossos concorrentes como morto. Nosso planejamento, todo o nosso plano foi dado como morto. Esses caras vão morrer. E aí, agora os caras, pô, mano, morreu, pô, mas tá mais forte do que... Então o morto tá mais forte do que nunca. O morto tá... Ó, um cara, o Giovanni Júnior mandou: liberal na economia, conservador nos costumes. Chega desta merda. E bandeirinha do Brasil e de Israel. Chega. Eu já falei, eu tava outro dia conversando com dois amigos judeus, né? Falei assim: olha, eu faço a defesa mais estranha de Israel. Faço defesa de Israel com os argumentos que... às vezes até a esquerda usa. Ah, Israel é um estado imperialista. Israel é um etno-estado imperialista. Porra, do caralho. Paga o pau pro Israel. E a melhor maneira do Estado de Israel se defender é sendo etno-estado nacionalista, sim, tá? E eu espero que o Ocidente se inspire em Israel nisso, tá? Eu não vou ficar defendendo Israel não, o povo escolhe. Igual uma parte dos evangélicos defende de maneira completamente errônea, né? Com autoestima de uma batata, né? Fazendo isso. Não vou comprar isso. E aí, inclusive, uma defesa errada e frágil que eles fazem. Mas eu volto a colocar. Nós construímos nosso caminho, estamos começando a ser reconhecidos. Vamos ver o nosso amigo Kim Paim falando do tema? Fumes. Bora. Porque vender o sonho não é só falar que, ó, a gente vai baixar imposto. Ainda que você fale: não, a gente vai combater o crime. Combater um crime é um negócio assim. O que é combater o crime? O que é combater o crime? Não, mas não tá combatendo? O que é combater o crime? O que é que você vai fazer pra combater o crime? Me venda um sonho. Me venda um sonho. Não tem, gente. É uma autocrítica que precisa ser feita. Não tem. Qual é? Não tem. Eu tenho. É uma autocrítica. Eu tenho usar os instrumentos disponíveis nessa porcaria de Constituição que nós temos, Constituição de 88, para declarar, primeiro por ter um entendimento geral de que existe um inimigo, um Estado ou Estados paralelos em território nacional, que são o crime organizado, e o presidente da República declarar guerra ao crime. Um presidente que vai ser eleito com mandato para declarar guerra e eliminar fisicamente os membros do crime organizado no Brasil. Eliminar, matar e prender, ou matar ou prender. Esse é o horizonte, caro Kim Paim. Esse é o horizonte. É só esse horizonte que interessa. Precisa ser feita. Aí, veja isso daqui. Nos últimos dias, a turma do MBL conquistou as assinaturas para criar o seu partido. Muita gente fez pouco, muita gente falou um monte de coisa, mas, de novo, gente, temos que ter um pouco de maturidade para olhar as coisas. O que o MBL fez é um feito grande. 547 mil assinaturas. Ah, você pode falar que foi o que for, que conseguiu. Tá lá, conseguiram. Esse não é o único caminho, ter um partido. Você pode muito bem também entrar no partido e tomando um partido para você, né? Beleza. Kim, ele já vai estar me xingando de novo, vai me atacar no Twitter e tal. Kim, meu querido, a não ser que você seja o João Amoedo acreditando que aquela turma de malandro que tomou o partido dele eram confiáveis, dificilmente você vai tomar um partido, você ter o controle estatutário de um partido. É bem difícil, bem difícil. Quanto mais num partido de malaco como o do Valdemar, quanto mais num partido de malaco, é bem difícil. É mais fácil o Valdemar tomar o fenômeno por dentro, como ele vem fazendo com o bolsonarismo, e aqui fica, digo com muita modéstia, né? Uma crítica pra vocês, né? Vocês estão permitindo esses faccionalismos internos, e não é culpa do Kim Paim, tá bom, Riso? Porque o Kim Paim, ele é o único que tenta ainda botar,
isso, aquilo. Mas não dá, a massa de oportunistas foi destruindo por dentro. E assim, não foi falta de aviso. Eu lembro, cara, não vou falar aqui. A gente chegou a conversar com alguns parlamentares do bolsonarismo, falando, cara, vocês não realmente vão pegar o Holiday? Esse cara não vale nada. Holiday, esses caras não valem água que bebe. E os caras, mas o capitão, não, porque o Valdemar tem um plano. O que vocês imaginam que esses caras vão? O Pavanato é da turma do Nicolas. Ele é do bloco do Nicolas. Ele vai, os mesmos que, ele vai, você pagou com traição a quem sempre deu a mão, a história desses caras. Agora eles botaram isso pra dentro, vocês botaram, na ânsia de ser hegemonista, vocês botaram qualquer coisa pra dentro, achando que o porrete da fama do Bolsonaro seria o suficiente. Os outros vão pensando e agindo, vão comendo por dentro. E aí esses caras podem ser usados pelo próprio Valdemar, não pra rachar o partido do Valdemar, mas o Valdemar rachar o fenômeno do Bolsonaro, que pra mim é o que tá acontecendo. O Valdemar não vai sofrer uma tomada do bolsonarismo porque ele vai outorgar poder e dinheiro e recurso e campanha pra reconstruir o próprio partido sob o comando dele em aliança com fragmentos do próprio bolsonarismo. Se você é o cara que tá dividido por dentro, como é que você vai tomar algo de alguém? Tem um problema ali, cara. Tem um problema de... Eu, assim, falo isso sendo um movimento minoritário que já veio, né? Não, vamos pra cá. Eu passei o facão em todo mundo. Tenho essa fama horrível que eu tenho na direita. O Renan é muito mal, o Renan é ruim. Mas assim, cara, nunca ninguém veio se criar por aqui. Vagabundo veio se criar, tomou no cu. E a gente montou um partido do coletor ao jurídico, todo mundo falou, não vamos dar espaço pra vagabundo. Vagabundo não vai se criar aqui, mas nem F. Às vezes a gente quer trazer, assim, a gente, né? Gente, tem um cara querendo se aproximar e veio o núcleo do MBL no estado. Quem é esse cara aqui? A galera tá... Né? Calma, a gente vai falar disso. Mas vamos ouvir o Kim Paim. Eu tava passando no Twitter, eu vi o Chico Graziano postar isso daqui. Escuta o que o Renan Santos tá falando, mais uma vez. Não cai nos gatilhos. Olha a mensagem como um todo. Porque a gente tem um ambiente já todo mundo se organizando, né? Um lado e outro. A gente tem dois lados, o centro ainda é uma coisa meio gelatinosa, que a gente não sabe. Qual é a ideia, força, qual é o recado, Renan? Que o partido que você pretende criar, certamente vai criar e presidir. Eu não quero slogan é ruim, mas a ideia é força, entendeu? Para chegar diante da população e dizer assim, olha aqui, missão se propõe a isso. O projeto de país é tal e tal e qual. Maravilhoso. Primeiro, começar até com uma provocação. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar. Inclusive, envolve essa federação do União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. Eu tenho o Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. Em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram em determinar o que é o nosso campo político. Submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco, Jair Bolsonaro, opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações Millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda viu o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado ineficiente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. O que a gente está fazendo agora, essa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita, da esquerda e do centrão, chegou a hora a gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Você tá entendendo com a jogada do Renan? E eu acho que ele tá fazendo uma jogada que mostra, inclusive, que ele tá pensando em começar por baixo. Renan Santos não tá falando o seguinte, a gente vai chegar, vamos obter uma bancada de 100 deputados. Não. E hoje, 28 de junho de 2025, eu não estou preocupado em ser maioria no Brasil. Estou preocupado aqui com o meu nicho. Vou começar aqui, com este grupo. O meu grupo-alvo são o quê? São os mais jovens. Quais são as demandas dos mais jovens? Então, assim, eu me coloco como antissistema representando essa nova geração. As pessoas mais velhas hoje, a preocupação delas é que a aposentadoria não tá dando para pagar as contas. A preocupação de quem tá ali no meio é que talvez eu não me aposente. A preocupação do mais jovem é assim, falar, irmão, por que eu tô tendo que pagar pela aposentadoria que eu sei que eu não vou receber? Eu que já tá na cabeça dele. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ter que pagar essa conta. Não quero ser CLT. Irmão, eu vou pra cima desse cara. Esse vai ser o meu eleitor. E eu vou vender pra ele. Eu vou falar do que ele quer ouvir. Eu vou focar no mais jovem. Que é o que ele diz, é o que a gente consegue falar. A geração Z. Aquele menino lá de 14 anos, 15 anos, ele existe. Ele tá aí. Crime de 18 anos, 20 anos, 22 anos. 25, Quais 30. as pautas de outras alas da direita para as camadas mais jovens? Eu tava acompanhando a discussão aí sobre que multas vão ser utilizadas pra carteira para pessoas de baixa renda. Eu vi um monte de gente de direita falando assim, não tem dinheiro pra comprar um carro e quer ter uma carteira. Eu fui olhar o perfil, você vê que claramente são pessoas de camadas mais abastadas. Porque a pessoa que é pobre, ela sabe que uma carteira não é só um documento para você poder, que você precisa ter para comprar um carro. Uma carteira para uma pessoa pobre muitas vezes é dignidade. A dignidade para ela poder ter uma moto,
e fazer delivery, ou seja, arrumar um emprego. Muitas vezes é o documento que ela pode aplicar para trabalhar em um mercado que não vai ser só o caixa, o embalador, mas ela consegue ser o cara que dirige o caminhãozinho de entrega do seu mercado, que ganha mais porque precisa ser habilitado. E habilitações no Brasil é um negócio caro, que normalmente quem precisa são os mais jovens. Então, assim, são pautas que vão acontecendo, coisas que estão acontecendo, e você vê o próprio descolamento da sociedade com outras camadas. Você tem, né, a divisão da sociedade em faixas salariais, né, faixa social, isso é óbvio, mas você também tem a divisão da sociedade em termos geracionais. O MBL olhou, o meu bloco aqui que eu tô em busca são os mais jovens. O MBL vai fundar seu partido aí, pode até ter uma candidatura à presidência, podem até sonhar, mas sabe, no primeiro momento, fortalecer, é colocar 12, 13, quanto é agora que precisa ter para você atingir a cláusula de barreira, começar a receber o fundo eleitoral. Eu vou ter te falar tá com objetivo. Pai, a gente não tá desesperado. A gente vai pra uma eleição sem abrir concessões. A preocupação em correr agora é zero. A preocupação nossa é se apresentar pro Brasil de uma maneira muito correta. Até mandaram um superchat sobre o que aconteceu agora na Bahia. Eu até ia mostrar, assim, fazer um pequeno parênteses. Mandaram um pimba falando que o núcleo da Bahia tirou o Mauro, né? A gente tava estudando uma pré-candidatura do empresário da Bahia, o Mauro Cardinho, e o núcleo falou, cara, não bateu muito santo, a cabeça do cara não é muito a nossa cabeça. Não queiram, até soltaram uma nota ali, ó. O MBL Bahia comunica o encerramento de vínculo com o Mauro Cardinho após não atender às expectativas intelectuais e ideológicas do Movimento Brasil Livre, retirando também a sua pré-candidatura ao governo do estado com o apoio do movimento. É isso, né? Assim, depois que a gente montou o partido, tá muito claro pra todo mundo. Nossa responsa é muito grande, a gente não pode errar. Não podemos fazer experimentos ruins, tal. Então a gente tinha se aproximado do Mauro. Não. Então o jogo segue. Então nós não estamos, né? Eu até falei na sexta-feira, fiz um tweet, nós não vamos vender a mãe pra passar da causa de barreira. Não vamos. Até porque a gente não vai morrer se não passar da causa de barreira. 28 tá aí. A construção é outra. A gente tem em mente que a construção não é sobre depender da cláusula de barreira. Porque se todos os partidos, todos os nossos 30 concorrentes, eles estarão lutando para passar da causa de barreira. Os menores e os médios. E os grandes, né, pra fazer um monte de deputado. Ou seja, existe um jogo viciado, existe uma gincana. E o sistema de pensamento de todos eles é voltado para isso. Do Valdemar discursando lá na frente do caminhão do som do Bolsonaro, ao Partido Novo se moldando para ser isso, aos partidos, às federações que são montadas, ao PSDB desesperado, perdendo os principais nomes estaduais para focar só em deputado estadual, o federal. Ou seja, os partidos eles estão topando qualquer coisa para cláusula de barreira, porque isso é grana. Né? Então, olha aí, ó, a notícia. Ó. Novo absorve candidaturas do PL para crescer, mas apoia o Bolsonaro para 26. O Novo é isso. O Novo é um partido de bolsonarista. O Novo é uma putinha do Bolsonaro. É isso que é o Partido Novo. Né? E assim, por que eles querem? Porque o Novo é a mesma história. Eles estão desesperados por passar a cláusula de barreira. É o que eles precisam fazer. Eles vão abrir lá um bumbum bem grande. Aí vem Bolsonaro. E vai jogando esse jogo aí. Né? Então, eu acho que vocês não devem, a meu ver, né, a galera nossa, ver essa corrida que teve agora pra... Só vou falar um negócio, tá, Riso? Tese confirmada. Eu vi também. Tô vendo aqui agora. Né? Ai, mas tudo bem. Vocês que estão montando o partido conosco, vocês sabem que a gente montou o partido do nosso jeito, sem abrir concessões. A primeira eleição do partido será do nosso jeito. Na verdade, o partido nunca vai abrir concessões. O que é pra ser, será, né? Nós vamos construir o partido da melhor maneira possível. E mais, eu vou avisar sobre a missão. Se em algum momento a gente vê que do nosso jeito não vai funcionar e que o brasileiro quer ser uma draga, a gente não vai ficar jogando, a gente fecha o partido. Eu tô avisando bem, a gente fecha, a gente encerra. Vamos pra dizer assim, encerramos, fechamos. Não vamos fazer igual o Enéas fez. Tem muita gente que fica de ai, o Enéas, o doutor Enéas. O Enéas pegou, sabe o que ele fez com o partido dele, senhor Rafa Almeida Riso? O quê? Ele fundiu com o PR do Valdemar da Costa Neto. Ele fundiu com o PR e virou PR. Só pra vocês pararem de, ai, o doutor Enéas. Péssimo parlamentar, inútil, elegeu um monte de idiota com ele. Por que você tá falando isso? Valdemar é patriota hoje. Hã? É verdade. Ele se fundiu com o PR do Valdemar, tá, o Enéas, só pra lembrar. Enquanto o Valdemar era a base do governo Lula, tá, Riso? Opa! Base do governo Lula. Isso que o Enéas... Ai, o Enéas! Que ano foi isso? 2005, 2006? Então já tinha um esqueminha chamado mensalão rolando. Tinha, e o Enéas nem ligou. Só fundiu o Prona com... Só pra ficar, que a galera fica... o Renan... Já vi mexe essa mensagem. Renan, a missão vai ser tipo promo. Não, a missão não vai ter a doutora Alvanir e um monte de idiotas, tá? A missão não é um projeto histriônico um projeto bobo de um cara histriônico. Um pouquinho. Mas não só, porque eu sou um pedacinho na missão. O Enéas era tudo aquela porra do Prona. E, cara, a gente não vai, né? Então, assim, se não for rolar o partido, meu amigo, a gente encerra o partido.
encerra e jogo segue, aí vamos tocar a vida. Aí sim eu vou, como eu sempre digo, se não for rolar, se não for fazer essa porra desse Brasil dar certo, se não fazer o sonho dos Secotins, se não for pra fazer a cidade, quase o lugar, vamos dizer, a região independente da Guanabara, do Antum, se não for pra fazer a gigante paulistânia proposto pelos nossos inimigos do greco-goianismo, se não for pra fazer o Nordeste industrializado, se não for pra transformar o Brasil num país de classe média, se não for pra declarar guerra ao crime organizado e fuzilar traficante, se não for pra ter leis duríssimas contra bandido, pra bandido ficar se cagando de medo de matar gente ou de assaltar qualquer um na rua, se não for pra acabar com essa indústria vagabunda da multa que ferra as pessoas que estão dirigindo e trabalhando, se não for pra reduzir imposto, se não for pra acabar com privilégio do funcionalismo, não vamos montar partido, fechamos essa merda. É só um papel no final. O partido é só um papel, é só uma licença pra participar das eleições. Se for pra ser porcaria, fecha essa merda. Não vou ficar igual aquele patético do PCO que fica ali fazendo lives, né? O partido dele é um negócio pra ele ficar fazendo live. Fica lá o cara do PCO fazendo live. Coisa ridícula. Fala fera! Curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Vamos junto!